Boa tarde, meu nome é Andressa Rosa de Menezes, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e venho apresentar o trabalho intitulado Óxidos Fitogenéticos e Carbono Orgânico de Solos com Feições Espóticas do Pantanal Brasileiro. Esse trabalho também conta com a autoria do pesquisador da Embrapa Solos Ademir Fontana, dos professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Lucilena Cunha dos Anjos e Marcos Gervásio Pereira, e do professor Jolimar Antônio Schiavo, da UENS. Os espodossolos, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, devem apresentar o horizonte diagnóstico B espódico atendendo critérios de seção de controle e sequência de horizontes. E esse horizonte diagnóstico, por sua vez, ele tem a gênese governada pela podisolização, cuja teoria mais aceita é a da complexação, em que restos orgânicos depositados na superfície são transformados e dão origem a ácidos fúlvicos e úmicos, que preferencialmente formam complexos com ferro e alumínio devido à valência e ao tamanho desses metais. Esses complexos, com a ação da água de superfície e o meio permeável, eles translocam no perfil de solo e, devido a diferentes mecanismos de mobilização, eles precipitam, formando os horizontes espóticos. Por consequência, esses horizontes eles apresentam acúmulo de carbono orgânico, de alumínio, podem ter acúmulo de ferro e apresentam pH ácido e baixos conteúdos de cátion monovalentes que dispersariam a matéria orgânica e não favoreceriam a via de umidificação que é necessária para a podisolização. Porém, existem no Brasil solos que são classificados da ordem dos espodossolos, mas que não apresentam essas características mencionadas, e eles estão localizados na região do Pantanal brasileiro. Em função disso, o objetivo desse trabalho é avaliar a distribuição de carbono orgânico e óxidos fitogenéticos em solos com feições espósticas do Pantanal brasileiro. Para isso, foram abertas 4 trincheiras para a coleta de amostras deformadas e descrição dos perfis, conforme Santos Colaboradores 2015. Os perfis tinham que ter o horizonte B com morfologia indicativa para o B espóntico. Da terra financeira ao ar, foram realizadas análises de carbono orgânico e óxidos fitogenéticos extraídos por oxalato ácido de amônio e de ditionito de citrato de carbonato, conforme Teixeira e Colaboradores 2017. Foi determinado o coeficiente de correlação de Pearson entre os teores de carbono orgânico, ferro por oxalato, carbono orgânico e ferro por ditionito para a avaliação da existência da correlação linear dessas variáveis. Os perfis, 3 deles estão localizados em uma área adjacente de Bahia e um deles está numa área transicional, de Bahia para a Cordilheira. Dos 3 perfis de Bahia, eles apresentaram a sequência de horizontes A, B e C. E o perfil de área transicional apresentou a sequência de horizontes A, E, B e C. O solo dos perfis de Bahia chegou até 38 centímetros, porém, o perfil de cordilheira, de área transicional de Bahia Cordilheira, apresentou um solo de 110 centímetros. Em todos os perfis, como pode ser observado no gráfico A, há o decréscimo de carbono orgânico em profundidade. Então, os horizontes B, inclusive, apresentaram menor teor de carbono orgânico em relação aos horizontes superficiais. Em todos os perfis, houve acúmulo de ferro por oxalato e ferro por ditionito nos horizontes B, como pode ser observado nos gráficos B e C. O alumínio por oxalato variou de 0 a 0,2, quer dizer que está em quantidades muito baixas ou ausente nesses solos. E nos perfis foi observada a ocorrência de óxido de ferro de maior cristalinidade, visto que a razão ferro por oxalato, ferro por ditionito foi predominantemente menor que 1, principalmente nos horizontes beige. A correlação de ferro por oxalato e ditionito com os teores de carbono orgânico foi, de modo geral, muito fraca ou fraca, o que deixa a gente questionar se a matéria orgânica teria de fato iluviado esses óxidos, ou se eles teriam iluviado sozinhos.
Concluímos que nos horizontes de confeições espóticos do Pantanal verifica-se o acúmulo, principalmente de ferro associado a baixo teor de carbono orgânico, sendo o alumínio ausente ou em quantidades muito baixas. O baixo conteúdo de alumínio peroxalato e de ferro e de carbono orgânico, descaracteriza um processo de podisolização nesses solos e contradiz as definições do CIBIC para esse horizonte diagnóstico. B espótico. Pela ausência de critérios quantitativos relacionados aos componentes eluviados no CIBIC, os horizontes B são classificados como os espóticos. Essas são as referências mencionadas e agradeço ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro, ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Solo, à Universidade Federal Rural, à Embrapa Solos, à Embrapa Pantanal e à Fazenda Inhumirim. Obrigada pela atenção.